Olá, o tema hoje vai ser a cefaleia na atenção primária. Me chamo Eduardo, sou acadêmico do oitavo semestre de Medicina. Bom, os nossos objetivos vão ser discutir a relevância do tema na atenção primária, definir e classificar os principais tipos de cefaleia, destrinchar achados na história do exame físico que sugerem uma cefaleia secundária e discorrer sobre quando pedir exames complementares e os mais indicados para cada situação, além de definir indicações de encaminhamento urgente e não urgente para um serviço de referência em neurologia e/ou neurocirurgia. Bom, um questionamento que eu gosto de fazer quando eu vou dar uma aula ou assistir uma aula é por que eu estou assistindo essa aula, né? Qual a importância, qual a relevância do tema para a minha formação. E, do ponto de vista epidemiológico, as cefaleias estão entre as condições mais prevalentes do mundo, né? Como aponta o levantamento do Lancet de 2016. Sendo a cefaleia do tipo tensional a terceira condição mais prevalente em todo o mundo e a enxaqueca a sexta mais prevalente. E, além disso, no Brasil, na média dos estudos epidemiológicos, que são um pouco menores do que esses maiores da Europa, até 70,6% dos pacientes relatam algum tipo de cefaleia em sua vida, né? Sendo a mais prevalente a tensional, depois a enxaqueca, depois a cefaleia crônica diária. Além disso, são condições muito impactantes. Existem escalas como o MIDAS e o HIT-6, que avaliam o impacto sintomático, né? Ou seja, avaliam a incapacidade gerada nos pacientes por essas condições. E também tem o YLD, que diz respeito a anos vividos com disabilidade, que é uma escala também levantada pela OMS, que de acordo com o Lipford Burney, ele indica que a enxaqueca é a condição que mais impacta na vida das pessoas, perdendo apenas para distúrbios psiquiátricos, em especial a depressão e a ansiedade. E as cefaleias apresentam ainda 9% de todas as consultas por problemas agudos em pronto-socorros. Bom, as cefaleias elas podem ser classificadas em especial de duas principais formas, né, que são as cefaleias primárias e as cefaleias secundárias. E aqui o nosso enfoque vai ser maior nas cefaleias primárias e como diferenciá-las das cefaleias secundárias, né? Porque são geralmente condições mais graves que precisam ser encaminhadas muitas vezes. Existe um terceiro grupo ainda que são as neuropatias cranianas faciais, e geram dores faciais que são diferentes um pouco do padrão da cefaleia que a gente é acostumado a ver. Mas das primárias que a gente vai discutir aqui, como mostra nessa parte 1, as principais que a gente vai discutir aqui são a migrânia, ou enxaqueca, a cefaleia do tipo tensão, cefaleia tensional, e as cefaleias trigêmeo-autonômicas. Então, falando um pouquinho da enxaqueca, né, iniciando pela enxaqueca, que é uma condição também bem prevalente, ela tem um quadro clínico que se divide em quatro fases distintas. O paciente ele pode ter um pródromo ou sintomas premonitórios que podem incluir desde bocejos, fadiga, um quadro depressivo, um desejo, né, aquele craving por certos alimentos, uma tensão cervical, uma hipoatividade que pode acontecer até 48 horas antes do início da cefaleia. Em seguida pode acontecer a aura, né, que nem sempre ocorre, mas que a gente conhece, né, que são sintomas neurológicos focais e principalmente reversíveis. Guardem essa palavra, eles têm que ser reversíveis. Eles se instalam gradualmente em menos de 5 minutos e se resolvem obrigatoriamente até 60 minutos. Se uma aura persiste por mais que 60 minutos, a gente tem que investigar, senão é um déficit focal relevante, né, que não apenas uma aura. Os três mais típicos sintomas de aura são a aura visual, que podem ser tanto sintomas positivos como negativos, né? O paciente ele pode ter sintomas positivos como fotopsias, como luzes, né, muitas vezes, ou sintomas negativos como escotomos, né, manchas pretas no seu campo visual. A segunda mais comum é a sensitiva, a terceira mais comum é a fásica, né, a aura de linguagem. Existem mais três tipos, né, que são menos comuns, mas também valem ser mencionados. A enxaqueca hemiplégica, que é uma aura motora, né, como a gente pode entender pelo nome. A enxaqueca de tronco, que pode ter sintomas de tronco, realmente, a aura de tronco, que seriam disartria, disfagia, ataxia, abaixamento sensório, enfim. E a aura retiniana, que também são sintomas visuais. E aí, após a aura, se segue a fase da cefaleia em si, né? E os seus sintomas associados, como náuseas, vômitos, fotofobia e fonofobia. Vamos também relembrar que a cefaleia da enxaqueca tem um padrão também bem característico, né? Em geral, ele é unilateral, ele é pulsátil, ele piora com o exercício, ele tem uma duração, em geral, de 4 a 72 horas, né? De 4 horas até 3 dias. Essas são as principais características. E a resolução, que é a fase seguinte, né? Ela inclui sintomas como fadiga e exaustão. Bom, então vamos aqui relembrar os critérios diagnósticos da enxaqueca sem e com aura, certo? Na enxaqueca sem aura, a gente tem que ter pelo menos 5 crises,
preenchendo os seguintes critérios. Tá? O paciente ele tem que ter uma crise de cefaleia com uma duração típica, como eu falei, de 4 horas até 3 dias. E a cefaleia tem que ter pelo menos duas das características seguintes, né? Que sugerem realmente a enxaqueca. Ser unilateral, ser pulsátil, ser uma dor de moderada a grave intensidade e ser agravada por atividades físicas de rotina, ou seja, andar, subir escadas, etc. E aí, durante a cefaleia, o paciente tem que ter pelo menos um dos seguintes: náuseas e ou vômitos e foto e fonofobia. Se o paciente tiver só foto ou fonofobia, ele não fecha critério num desses últimos aqui, certo? E também excluir outras causas de cefaleia, né? E aí, passando então para a enxaqueca com aura, o paciente tem que ter pelo menos 2 crises preenchendo os seguintes critérios. Né? Ele precisa ter sintomas de aura totalmente reversível, lembrem disso, é muito importante que o paciente tenha uma aura 100% reversível, de pelo menos um desses tipos, né? Como eu falei, são 6 tipos principais: os visuais, os sensitivos, os de linguagem, os motores, os de tronco e os retinianos. E além disso, ter pelo menos 3 das características seguintes para a aura, né? Para a gente definir que aquilo que ele sente de fato é uma aura, né? Que um dos sintomas tem que se instalar de forma gradual, por pelo menos 5 minutos. 2 ou mais dos sintomas de aura ocorrem em sucessão. Cada um dos sintomas de aura dura entre 5 e 60 minutos. Ao menos um dos sintomas é unilateral e um dos sintomas é positivo. Além disso, a cefaleia tem que se seguir da aura dentro de 60 minutos ou menos. Lembra que a aura não pode durar mais que 1 hora. A aura acaba em 1 hora e inicia então a fase de cefaleia. Além disso, não ser atribuível a outra causa de cefaleia e quando a exclusão também de quadro de AIT, ou seja, acidente isquêmico transitório. Existe ainda uma classificação que é a migrânia crônica, né, que é quando o paciente tem 15 ou mais dias de cefaleia por mês, por pelo menos 3 meses, né, com cefaleia característica, ou seja, uma dor típica de enxaqueca, em pelo menos 8 dias desse mês. Passando então para a cefaleia tensional ou cefaleia tipo tensão, o paciente ele tem crises de dor, que são caracterizadas por episódios de cefaleia bilateral, diferentemente da enxaqueca, né? Em aperto, também diferentemente da enxaqueca, que é pulsátil, de leve a moderada intensidade, diferentemente da enxaqueca, que é de moderada a grave intensidade, que dura de 30 minutos até 7 dias, e em geral não tem relação com náuseas, vômitos, foto ou fonofobia. Bom, então vamos aqui tentar entender os critérios diagnósticos da cefaleia tensional. Existe o tipo episódica infrequente, que é esse primeiro tipo aqui, que o paciente ele tem que ter 10 crises com frequência inferior a uma vez por mês, ou seja, o paciente tem que ter menos de 12 crises por ano, que preenchem os seguintes critérios, como eu falei: 30 minutos a 7 dias, ou cefaleia bilateral, em aperto, de intensidade leve a moderada, que não tem relação com exercício físico, e que tem as duas características seguintes: não tem náuseas ou vômitos, pode apenas ter anorexia discreta, e não tem mais do que um dos seguintes: foto ou fonofobia, e também não ser atribuível a outras causas. Existe a episódica frequente, que a única diferença aqui que eu vou citar é que ela tem uma frequência superior a uma vez por mês, ou seja, ela é mais frequente do que a episódica infrequente. E existe a crônica, né? Então, quando o paciente tem aquela mesma definição da migrânia crônica, mais do que 15 dias por mês, a mais de 3 meses, certo? E aí, nesse caso aqui, o paciente ele pode ter uma náusea leve, diferentemente do restante, certo? Aqui a gente pode permitir que o paciente tenha náusea leve, ainda fecha o critério. Bom, passando então para a cefaleia em salvas, ela faz parte do grupo das cefaleias trigêmeo-autonômicas, né? É a mais relevante desse grupo e a única que eu vou discutir aqui. Ocorre majoritariamente em homens, de forma sazonal, ou seja, em clusters. O paciente muitas vezes ele tem clusters, ou seja, agrupamentos de ataques muito perto um do outro. Por isso que o nome dessa cefaleia em inglês é cluster headache. E ela pode ser desencadeada por álcool, vasodilatadores, histamina, alterações de sono e alterações comportamentais. Indo então aqui para os critérios diagnósticos dessa falha em salvas, o paciente ele tem que ter pelo menos 5 episódios de forte intensidade, unilaterais, uma dor que seja orbital, supraorbital ou temporal, de 15 minutos a 3 horas, a 180 minutos, beleza? Uma a cada 2 dias, até 8 vezes por dia, é a intensidade da dor. E aí tem que ter pelo menos uma das seguintes características: uma hiperemia conjuntival e ou lacrimejamento, congestão nasal e ou rinorreia ipsilaterais, edema palpebral ipsilateral, sudorese frontal e facial ipsilateral, miose e ou ptose ipsilateral e sensação de inquietude ou agitação. Bom, então para abordar o paciente, a gente tem que principalmente se lembrar de uma boa anamnese e de um exame físico detalhista, certo? São os principais aliados na abordagem do paciente com cefaleia.
E aí, quando suspeitar de causas secundárias, exames complementares podem ganhar também importância. E também deve-se descartar etiologias secundárias através da pesquisa dos red flags, né? Que sejam. Existe esse mnemônico muito interessante para a gente tentar lembrar dos red flags numa atenção primária ou secundária, qualquer que seja. O SNOOP, certo? O S diz respeito a sintomas e sinais sistêmicos. O paciente que tem uma doença sistêmica e desenvolve uma cefaleia, ele tem maior risco de ter uma causa mais grave, certo? O N diz respeito a sintomas neurológicos, ou seja, um déficit focal ou algo do tipo. O primeiro O diz respeito a um onset, ou seja, a um início novo ou um início diferente, né? O paciente ele tem uma enxaqueca já prévia e aí desenvolve uma cefaleia de um tipo diferente, isso deve lembrar a atenção. Além disso, um onset em um paciente com mais de 50 anos. Paciente que vai ter uma cefaleia primária, daquelas três que a gente discutiu, tensional, migrânea ou trigêmeo autonômica, ele em geral vai desenvolver essa cefaleia bem mais novo. Se o paciente ele passa a apresentar uma cefaleia, por mais que tenha muitas vezes padrões parecidos com os que a gente conhece das cefaleas primárias, mas ele só começa a apresentar isso com 50 anos, não é muito típico. A gente deve fazer investigação por vezes. O segundo ódio diz respeito a um onset numa apresentação thunderclap, que é aquela cefaleia que inicia muito rápido, né? Que ela atinge o seu pico, o seu máximo, em segundos a minutos. Isso levanta a atenção para algumas etiologias, como a hemorragia subaracnoide, trombose de veia cerebral, apoplexia hipofisária, dentre outras. Além disso, P, que é o último do mnemônico, diz respeito a papiledema, um tinnitus pulsável, ou seja, aquele zumbido que fica pulsando no ouvido do paciente, uma provocação dessa cefaleia por posição, que pode ser indicação de alteração licórica, quer por hipotensão licórica, quer por hipertensão licórica, e também precipitado por exercício, que diz respeito à alteração com a manobra de Valsalva. Já vê mais à frente que também é importante. Bom, como eu falei, a anamnese já é o passo mais importante na abordagem de um paciente com cefaleia, né? E todos os passos da anamnese podem ser muito importantes para a gente avaliar esse paciente, né? Desde a identificação, por exemplo, a gente sabe que a enxaqueca é mais típica de mulheres, enquanto a cefaleia em salvas é mais típica de homens. Já a idade pode apontar, por exemplo, um paciente acima de 50 anos, a gente sabe que tem uma predisposição maior a causa secundária de cefaleia, né? Cefaleia nova no paciente mais idoso. E aí, então, usando esse mnemônico que eu gosto muito para abordagem na dor, que é o QT F2-ADC, certo? Para a gente avaliar passo a passo as características da dor do paciente. Começando pelo Q de qualidade, que, por exemplo, uma qualidade enfacada chama mais atenção para a hemorragia subaracnoide, uma qualidade pulsátil para enxaqueca, uma qualidade em pressão ou em aperto, né? Aquela em faixa, chama atenção para tensional. Passando então para a intensidade, a gente sabe que as cefaleas mais leves, moderadas, são mais típicas da tensional, enquanto as mais graves, mais dolorosas, né, são mais típicas da enxaqueca ou de causas secundárias como a hemorragia subaracnoide. Passando então para a localização da dor, uma dor que é periorbital chama atenção para essa cefaleia em salvas, uma dor que é apenas unilateral chama atenção para a enxaqueca, enquanto uma dor que é em faixa, nos dois olhos, né, como se fosse apertando, chama atenção para essa cefaleia tensional. Uma dor que é holocraniana chama atenção para um processo expansivo, muitas vezes, processo de hipertensão intracraniana, enfim. A temporalidade, a evolução da dor do paciente, né? Uma cefaleia que evolui muito rápido naquela apresentação thunderclap, como eu falei, chama atenção para processos agudos, né? Como a hemorragia subaracnoide, a trombose venosa central, enfim. Uma cefaleia que dura de 15 minutos a 3 horas é o critério da cefaleia em salvas, de 4 a 72 horas da enxaqueca, de 30 minutos a 7 dias da tensional, e por aí vai. Fatores de melhora ou piora, né? O nosso F2. Uma cefaleia que especialmente piora com exercício, lembra a enxaqueca, né? Exercícios diários. Uma cefaleia que é associada à tosse ou durante o ato sexual, que piora, né? Com esses atos. Ou qualquer outra manobra de Valsalva. Pode indicar hipertensão intracraniana. E aí, passando então para fatores associados. A gente tem que a náusea, a foto e a fonofobia são muito típicos da enxaqueca, né? Enquanto o lacrimejamento e o edema conjuntival, a pitose, a rinorreia são muito típicos da cefaleia em salvas, né? São sintomas associados que chamam muita atenção. Outro também que é muito importante é a claudicação de mandíbula, muito típico do paciente com arterite temporal, causa importante de cefaleia no paciente mais idoso. O D de dimensão e o C de contexto muitas vezes vem junto, né? Por exemplo, o contexto de um paciente que está gestante ou uma paciente no puerpério chama atenção para eventos vasculares, como por exemplo a trombose venosa central, trombose venosa cerebral, perdão, ou a hemorragia apoplexia hipofisária, né, que é a síndrome de Sheehan, também acontece na paciente gestante, em especial no pós-parto, né, no periparto. E a história patológica pregressa também é muito importante, né? O paciente que tem um histórico, por exemplo, de infecção por HIV ou algum outro tipo de imunodepressão tem uma maior chance de ter neuroinfecções graves, né?
uma neurotoxoplasmose e por aí vai, ou um paciente com neoplasia prévia tem a maior chance de ter metástases cerebrais, também são causas importantes de cefaleia secundária. Bom, então passando ao exame físico, também existem alguns dados assim muito interessantes que podem chamar a atenção para uma etiologia específica, né? Indo desde os sinais vitais, por exemplo, um paciente que está hipertenso, pode chamar atenção para um paciente que está com conversão intracraniana, né? Lembra da tríade de Cushing, que o paciente ele tem hipertensão, bradicardia e alterações da respiração, né? Alterações respiratórias. Ou um paciente que está muito hipertenso, acentuadamente hipertenso, por exemplo, numa crise hipertensiva, numa encefalopatia hipertensiva, ou então no contexto de uma síndrome da encefalopatia posterior reversiva, né? A PRES, muito importante também. Passando então para a febre, né, que pode apontar um processo infeccioso, muitas vezes, uma meningite, uma encefalite, ou algo do tipo. Uma dissociação pulso-temperatura também é uma alteração que acontece em alguns tipos de meningite. A gente tem que ficar atento, né, que é quando o paciente ele tem uma febre muito alta e um pulso não tão alto, né, uma bradicardia relativa, que a gente chama. Né. Passando então a ectoscopia, o paciente ele pode ter petequias ou um rash que pode sugerir uma meningococcemia, por exemplo, um paciente num quadro mais agudo, né, de meningite. É importante a gente despir o paciente para dar uma olhadinha na pele dele. Um hábito marfanóide pode sugerir, por exemplo, um síndrome de Marfan, que é o que predispõe, por exemplo, a aneurismas cerebrais, que podem se romper e formar uma hemorragia subaracnoide. Passando então para cabeça e pescoço, paciente que tem dor à palpação da artéria temporal, dor à palpação da região temporal de maneira geral, né, pode sugerir uma arterite temporal. O paciente com olho vermelho e miamidrise pode ter um quadro de glaucoma agudo. Agora, quando o paciente tem só um olho vermelho, miose, pitose, pode sugerir, por exemplo, você falar em salvas. O paciente pode vir com os tais de doença dos seus paranasais. A gente tem que lembrar que as sinusites crônicas muitas vezes simulam essas cefaleias, né? Além também de sinais de TCE, o paciente pode vir com sinais de fratura de base de crânio, como o sinal de Batten, como os olhos de Guaxinim, dentre outros, né? Com a fístula licórica, etc. Já no exame neurológico, o paciente ele pode ter papiledema, que aponta para a pressão intracraniana. O paciente pode ter sinais de irritação meninge, né, o sinal de Brudzinski, sinal de Kernig, sinal de Lazeg, entre outros, né, que aponta para um processo meníngeo acontecendo. O paciente pode ter um déficit motor focal. O paciente pode ter alteração de nível de consciência, que virá um cometimento de tronco ali. E também pode ter síndrome de Horner, né, com miose, com pitose, com enoftalmia, com anidrose, unilaterais, que podem, por exemplo, apontar para uma dissecção de carótida, né. Lembrar que a dissecção de carótida leva também a síndrome de Horner. Bom, então agora discutindo um pouquinho em relação aos exames complementares, né? Esses aqui são as principais indicações, né, de acordo com o Colégio Americano de Radiologia, para a gente pedir um exame de imagem no paciente com cefaleia, né? Que são cefaleia no paciente imunocomprometido, né? Dando preferência à ressonância quando possível. Cefaleia no paciente com mais de 60 anos de idade ou com suspeita de arterite temporal. Também a preferência é a ressonância de crânio. Paciente com suspeita de meningite, né? A gente pode dar preferência tanto à tomografia como à ressonância de crânio. Uma cefaleia severa numa paciente gestante. A gente também precisa pedir um exame de imagem, seja tomografia, seja ressonância. Uma cefaleia unilateral, que é causada por possivelmente uma dissecção de carótida. A gente precisa também pedir uma ressonância, se possível, com estudo de vasos, né? Ou seja, uma angiorressonância ou uma angio-TC. Tá? E no último caso, que é aquela cefaleia em Thunderclap, né? Ou a pior cefaleia da vida, que chama atenção para a hemorragia subaracnoide, a gente pode pedir de início, né, uma tomografia sem contraste, né, no contexto mais agudo, e aí depois pode pedir uma angiotoma, uma angiorressonância, para estudar os vasos também, né, estudar citianeurisma e tudo mais. Outras indicações também para a neuroimagem incluem uma cefaleia progressiva, uma cefaleia que é desencadeada por tosse ou atividade sexual, uma cefaleia postural e na suspeita de uma cefaleia trigêmea autonômica, né? Apesar de que é uma cefaleia primária, muitas vezes ele vem com características que podem levantar suspeita para uma cefaleia secundária. Então a gente acaba pedindo para excluir causas secundárias. E aí, quanto aos exames complementares de laboratório, a gente pode pedir a punção lombar na suspeita de infecção ou na suspeita de hemorragia subaracnoide, que a tomografia vem limpa, que a gente pode observar a punção lombar para ver se tem sangue, para ver se tem xantocromia, etc. Ou também a presença de células neoplásticas, né, no contexto de uma castomatose meningia. Outros exames também são guiados de acordo com a suspeita clínica, né? E o EEG ele não é indicado de rotina na investigação de cefaleia. Então, né, agora que a gente aprendeu a avaliar o paciente com cefaleia, quando eu devo encaminhar esse paciente da atenção primária para um serviço secundário, né, ou terciário? Em caráter de emergência, ou seja, de maneira imediata, a gente tem a cefaleia Thunderclap, né, que se desenvolve em segundos a minutos, um paciente com cefaleia e febre e sinais meníngicos, né, suspeitando de meningite,
Um paciente com papiledema, déficits focais e abaixamento do nível de consciência, suspeitando de uma crise de hipertensão intracraniana muito aguda, né? Um paciente com glaucoma agudo, né? Um olho vermelho, com hemidese, né? Ou um paciente com um trauma crânioencefálico recente, certo? Em caráter de urgência, esse paciente dele deve ser encaminhado em horas ou no máximo dias, né? Um paciente com arterite temporal, ele tem risco de perder a visão, né? Ele tem risco de fazer uma neuropatia óptica isquêmica anterior. Um paciente com papiledema isolado, um paciente com doença sistêmica relevante, né? Imunodepressão, neoplasia, para fazer a investigação o mais rápido possível com o exame de imagem. E o paciente com cefaleia nova, progressiva e com alteração cognitiva, em especial em idosos, né? Pensando num tumor, neoplasia de sistema nervoso central. Já de forma eletiva, essas aqui são as indicações, né? Um diagnóstico incerto ou falha terapêutica, né? Muitas vezes a gente maneja o paciente bem até enxaqueca de cefaleia tensional, no posto de saúde, mas ele tem uma falha terapêutica, então a gente precisa indicar para o neurologista para ele fazer um manejo melhor, né? Um manejo mais adequado. Sinais focais novos. As cefaleias trigeminal-autonômicas em geral são melhor manejadas pelo neurologista, pelo especialista, certo? Então, em geral, a gente encaminha também. Uma cefaleia que é desencadeada por fatores atípicos, né? Seja postural, seja por tosse, por ato sexual, etc. Sintomas de aura atípicos, né? Como eu falei, aqueles três típicos a gente consegue manejar, mas quando é atípico é melhor a gente encaminhar os sintomas motores, ou de tronco, ou retinianos, ou muito prolongados, que passam de uma hora, que a gente pode estar diante de um quadro vascular, né? Um acidente isquêmico transitório, ou algo do tipo. Ou então, sem história prévia de enxaqueca, o paciente tem só aura e não tem enxaqueca antes, né? Ou então com isso após o uso de anticoncepcional oral combinado, certo? Ou uma cefaleia nova também início após os 50 anos, como eu falei, chama atenção para a cefaleia secundária. Uma piora com movimentação cervical ou achados ao exame cervical, né, que é a cefaleia cervicogênica. Alterações ao exame de mandíbula, né, pensando em disfunção temporomandibular. Uma cefaleia nova em criança pré-púbere, lembrar que também existe tumor de sistema nervoso central em crianças, né, na real o tumor sólido mais prevalente em crianças. Além de comorbidades que podem impactar no manejo da cefaleia, né? Por exemplo, paciente que tem uma DAC, uma doença arterial coronariana, e precisa fazer uso de triptano para o manejo da enxaqueca. É melhor mandar para uma avaliação cardiológica antes, né, do início dessas medicações. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês.